Fala galera, vamos lá, videozinho instrutivo sobre carretilhas e molinetes na pescaria de caiaque. Então, primeiro só queria apresentar para vocês o novo patrocinador. Então, Yara Iscas Artificiais. A gente vai começar a divulgar um pouquinho da pescaria com as iscas Yaras de caiaque, tá? Então, a gente está começando a divulgar, pescar um pouquinho mais com o Top Stick, uma isca de superfície desenvolvida pela Yara. Já tive bons resultados no pouco tempo de uso. Vão ver mais pra frente bastante vídeo com essa isca aí de caiaque. Isso que é a diferença. Então pessoal, o vídeo de hoje é principalmente para mostrar a grande diferença entre molinete e carretilha, beleza? Então vamos lá. De cara, obviamente a gente tem o sentido do carretel, onde na carretilha o carretel fica posicionado verticalmente, enquanto que no molinete o carretel fica posicionado horizontalmente. Mas quais são as diferenças e quais são as vantagens e desvantagens de cada um na pescaria de caiaque? Vamos lá, falar um pouquinho primeiro da carretilha, que é um material que eu estou mais acostumado a trabalhar durante, pelo menos de caiaque. Vamos embora. Carretilha, tá aqui, ó. Isso aqui é uma carretilha da Shimano, Kainan, acho que já é bastante difundida no meio do caiaque. Uma carretilha muito boa. A minha já está meio velhinha, meio destruída, precisa de uma manutenção, mas vamos embora. Vantagens da carretilha na pescaria de caiaque: principalmente agilidade, tá? Então, ó, com um dedão eu solto o carretel, com o dedo do meio eu já ativo a rotação e com o dedão eu solto de novo o carretel. O que isso gera durante a pescaria de caiaque, tá? Ela gera uma agilidade muito grande pelo seguinte: eu preciso somente utilizar uma mão para ativar, desativar, arremessar, fazer tudo que eu preciso com a carretilha. Então, se eu estou com a carretilha nesse sentido, eu destravo, seguro, lanço, travo no momento que tem que travar para não dar cabeleira, enfim, e com a mesma mão, se eu não quiser utilizar outra, com a mesma mão eu já consigo ativar, e aí sim eu pego a segunda mão para poder fazer o trabalho, enfim, tá? Então, a grande agilidade da carretilha no caiaque é uma grande vantagem. Se a gente for falar em tamanho, eles se assemelham, tá? A carretilha é um pouquinho menor. Se você pegar o desenho 3D dela, ela é um pouquinho menor, mas se assemelha, não diria que é uma vantagem, tá? Então, basicamente, acho que essa é a principal vantagem da carretilha em relação ao molinete na pescaria de caiaque. Uma outra vantagem que é interessante mencionar é a precisão no arremesso, tá? Aqui no Rio a gente pesca muito em costeira, ou então em áreas abertas, lajeados profundos, enfim. E a questão da precisão é um ponto forte na carretilha, mas na nossa pescaria, não que seja desprezada, mas não precisamos de uma precisão tão acurada como se fosse, por exemplo, numa pescaria de mangue, tá bom? Mas para pescaria de mangue, enfim, locais com extensões menores que a gente precisa de uma maior precisão, indico obviamente a carretilha. Molinete, rapidamente para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. Esse aqui é um molinete da Quantum, tá? É um Throttle 20, que é a numeração daquele 2000, tamanho 2000. Um molinete bem legal. E vamos às vantagens. Uma primeira vantagem que é muito mais emocional do que qualquer outra coisa é essa aqui, ó. Não sei porquê, mas o barulho que sai do molinete, ele é muito mais instigador do que o da carretilha. Então, quando a gente pega um peixe e ele toma linha, esse barulho é muito mais legal. Tá? Primeiro ponto positivo para o molinete. Mas vamos lá.
Desvantagem em relação à carretilha, já que eu falei de praticidade e arremesso, molinete eu seguro nesse modelo, obviamente com a vara, e eu não tenho como com uma mão fazer todo o trabalho, tá? Eu tenho que levantar o carretel, segurar a linha com essa mão, para aí sim poder fazer o arremesso. Então eu preciso impreterivelmente de duas mãos para fazer o arremesso com molinete, enquanto que na carretilha eu consigo fazer de forma bem simples com uma mão só. Vantagens em relação do molinete. A pescaria de caiaque, principalmente aqui no Rio, ela utiliza duas principais iscas, tá? Hoje são as duas mais comuns, óbvio que a gente tem outras, mas as iscas mais comuns hoje são o camarão artificial e o jig. Tá? E aí sim eu gosto e recomendo os dois materiais, um para cada tipo de isca, dos principais, tá? Pelo seguinte, as iscas de stick ou meia água, enfim, todas essas iscas, assim como a top stick da Yara, elas podem ser utilizadas tanto com o molinete quanto com a carretilha, independente. Se você precisar de mais precisão, vai de molinete, vai de carretilha. Se você precisar de menos precisão e talvez mais distância, vai de molinete, tá? Mas esse tipo de isca indifere, vai. Porém, o camarão e o jig, que são as iscas mais comuns na pescaria de caiaque, a gente tem como diferenciar pelo seguinte: carretilha, eu recomendo a utilização do camarão artificial. Por quê? É uma isca relativamente mais leve do que o jig, onde o impacto no carretel com o trabalho da isca ele vai ser menor, porque o peso é menor. Quando você dá a batida, ele gera menos impacto aqui. Isso gera uma menor deteriorização da carretilha, ela vai durar mais tempo, não vai estragar pelo trabalho da isca. Pode estragar pela água salgada, enfim, por outras coisas, mas o trabalho da isca não vai atrapalhar. Outra coisa, quando você está trabalhando, muitas vezes você está com o dedo no carretel, que te aumenta a sensibilidade na fisgada de robalo, enfim, garopa, peixes que a gente costuma pegar com camarão artificial. Então, camarão artificial, eu recomendo a carretilha. Agora, jig, se você gigar de 20, 25 gramas para cima com a carretilha, em pouco tempo você vai acabar destruindo a sua carretilha, porque o impacto é todo no carretel, e ele vai, como o jig, a movimentação do jig ela é bem mais forte, mais pesada, ele vai acabar destruindo o seu carretel, vai destruir as engrenagens e a sua carretilha vai ter um tempo de vida muito menor. O que acontece no molinete? Como a linha ela bate primeiro no arco que sustenta aqui, que faz a distribuição dessa linha no carretel, ele que vai sofrer o dano da pancada inicial. E essa pecinha aqui, primeiro que ela não é nenhuma engrenagem, segundo que ela é bem simples, é muito mais barata do que uma carretilha, e a manutenção também. Então, como ela absorve todo o impacto inicial, você terá menos problemas se utilizar o molinete na pescaria de jig. Então, galera, basicamente essa é a dica, tá? Óbvio que ambos os materiais têm benefícios e têm malefícios, mas, na minha opinião, você utilizando carretilha para pescaria de camarão artificial e molinete para pescaria de jig, na pescaria de caiaque você vai ter bastante sucesso, tá? As iscas como a top stick e outras iscas de meia água ou de superfície, de subsuperfície, você opta por um ou por outro porque são iscas leves, são iscas que não vão danificar o seu material. Se você precisar de mais precisão, vai de carretilha. Se a precisão não for muito importante, vai de molinete, porque esse barulhinho é bom demais. Valeu, galera. Um abraço.